Penso que já temos um número interessante de pessoas. Sim, acho que dá para começar já. Quer apresentar a proposta inicial, Marcelo? Sim. Gente, boa noite. Eu sou Marcelo Perillo, sou antropólogo. E o Eros Sester, que é antropólogo também, que está aqui conosco como um dos proponentes dessa atividade. Ele me chamou para essa oportunidade de desenvolvermos um webinar para falarmos desse tema, que é antropologia para inovação em contextos corporativos, né? Antropologia e UX para inovação. E antes de começarmos os conteúdos, que serão ministrados inicialmente pelo Eros, depois eu entrarei, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O Ilan André Luiz. Quem aqui é antropólogo ou antropóloga? Ou cientista social. Aí pode levantar a mão quem tiver de câmera Pode levantar aberta a mão. ou Por isso a mandar câmera mensagem. aberta, por isso o pedido de câmera aberta. A Milena levantou a mão no Milena, recurso do Google ó, Meet. Só a Milena é cientista social ou antropóloga? Legal. quem aqui é UX designer já está dentro do mercado? Alice, Alice, Gabriela, Alice. UX researcher, Gil. E quem aqui está no processo de entrada no mercado de trabalho ainda não entrou? Maiara, Rafael, Bruna, André. Show. E tem alguém aí também gripado que nem eu? Pode levantar a mão. Não. Alice e Bruno estão gripadas? Não, ó, que bom. Tá bom, vamos. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Deixa eu. Tá. Vocês veem agora. O que vocês veem agora? A tela principal de vocês, é isso? Quando eu falo, eu apareço principal, né? Beleza. Gente, eu estou aqui a convite do Vagas UX para falar sobre esse tema da antropologia. Então, graças ao Vagas, a gente está tendo a oportunidade de ter essa parceria aqui, e eu convidei o Marcelo, e a gente vai fazer, digamos assim, algo que a gente costumava fazer, a última vez que a gente fez faz uns 8 anos, né, Marcelo, que é aproximar a antropologia, 8 não, 6 anos, que é aproximar a antropologia dos aportes ali no mercado de trabalho, mas hoje, mais especificamente, a gente vai falar sobre inovação, UX design, terceiro setor, enfim, quais são os aportes possíveis da antropologia no mercado e, claro, falando bastante também de inovação e UX. E aí, eu acho, a nossa webinar está estruturada da seguinte forma: a gente vai ter 2 blocos de mais ou menos 20 minutos, e aí depois a gente, enfim, vai falar algumas coisas conjuntamente, depois abrir para a gente ouvir as reações de vocês, ver se vocês têm perguntas para fazer. E é isso, o chat está livre, não é sempre que a gente vai estar ali olhando também para o chat e respondendo na hora, mas o chat é um ambiente ali que pode ser de interação, de conversação e tudo mais. E aí, a gente está gravando o webinar como um compromisso com Vagas UX para a gente poder postar no canal do YouTube. Então, essa é a contrapartida, e aí, se tiver alguém que não esteja confortável com isso, é compreensível que não quero continuar participando, mas eu entendo que todo mundo que continuar concorda e é isso. Aí, você quer começar, Marcelo, com... Ah, bom, eu sou o Ero, sou um homem branco de cabelo curto, uso um piercing no nariz, bigode, cavanhaque, atrás de mim tem uma estante com livros e discos, e aí o resto da minha apresentação eu falo na hora que eu for me apresentar mesmo. E aí passo aqui a palavra para o Marcelo. Olá, gente. Eu sou Marcelo, um homem de pele clara, com barba, cabelo preto, volumoso e decididamente não penteado. Eu sou antropólogo, como eu mencionei anteriormente. Fiz a graduação em comunicação social com habilitação em jornalismo. Da comunicação, eu migrei para antropologia, fazendo então mestrado em antropologia, e segui nessa
carreira, nesse processo de formação acadêmico, no doutorado em antropologia. Nesse processo, eu passei por pesquisas as mais diversas, seja pesquisa individual, pesquisa coletiva, com núcleos de estudos, orientado por temas como gênero e sexualidade, espaço urbano e cidade. Então, a articulação entre esses temas e áreas de estudo sempre me conduziram no meu processo de formação como pesquisador, especialmente antropólogo. E depois desse processo todo de formação, ministrei aula em faculdade, universidade e outros tipos de instituição de ensino, como o Senac São Paulo. Então, minha formação, digamos, multidisciplinar entre comunicação e antropologia me abriu portas para muitas possibilidades, ou restringiu possibilidades, porque não é uma formação também, digamos, toda focada em uma só área. Então, observando essa breve introdução sobre a minha carreira, eu acho que é importante também citar aqui. Atualmente, eu sou consultor em ciência de dados na organização ActionAid, uma organização do terceiro setor, que é sediada aqui no Brasil, no escritório do Brasil, né? Mas que tem escritórios pelo mundo, né? Em outros países, em outras cidades. Então, essa minha atuação como consultor em ciência de dados me dá condições hoje de atuar como antropólogo fora da academia. E esse é um grande tema que movimenta as discussões que Eros e eu temos sobre possibilidades de trabalho de antropólogos e antropólogas fora da academia. Esse é um tema que nos movimenta porque há tempos nós tentamos desenvolver soluções ou traçar caminhos para que possamos ter colocação para atuação adequada, com uma formação como antropólogos doutores que somos, fora da academia. Então, existem muitas possibilidades fora da academia, muitas possibilidades que, inclusive, são sedutoras, com boas condições de trabalho. E é sobre esse tema que nós vamos falar aqui hoje, né? Como atuar fora da academia, continuando a desenvolver pesquisas como antropólogos e a partir do escopo de conhecimentos e técnicas e métodos da antropologia. Bem, a minha fala aqui é mais introdutória sobre a antropologia em si, e eu vou, depois de uma breve introdução, trazer um case para ilustrar, apresentar um exemplo prático do que eu vou falar aqui ao longo dessa minha explanação. Caso alguém queira tirar alguma dúvida, intervir durante a minha fala, eu acho que vale a pena e está super bem-vindo, tá? Então, fique à vontade. Sem a formalidade, é prático mesmo, pode intervir, sem constrangimentos. Vocês são, em sua maioria, não antropólogos, antropólogas ou cientistas sociais. Então, é óbvio que a minha fala aqui não tem a pretensão de ser uma fala super densa, complexa, sobre o que é antropologia e o que fazem os antropólogos. A minha fala aqui tem o propósito de dar um contexto, um panorama sobre antropologia aplicada em contextos corporativos, que é o propósito da nossa fala aqui hoje, desse webinar. Então, a antropologia é uma ciência que tem seu surgimento registrado no século XIX, e o propósito da antropologia, no seu momento inicial de desenvolvimento, foi a observação de povos além Europa para registro, anotação, para favorecer com que certos impérios europeus pudessem melhor conquistar, dominar outros povos. Depois desse início, né, dessa primeira situação da disciplina, a antropologia se renovou enormemente, se ressignificou, se reestruturou e é um dos saberes que mais criticam intenções e empresas coloniais. Então, se a antropologia tem uma origem muito relacionada ao colonialismo, hoje ela é um dos saberes que mais agregam outras formas de pensar e outras formas de agir e outras formas de observar o mundo, para além de um pensamento que poderia ser lido ou chamado como ocidental, racional. Então, a antropologia é uma ciência muito aberta a outras formas de pensar e que, dessa forma, critica saberes coloniais. Então,
O que vale a pena observar aqui em relação à antropologia, dentro dessa nossa conversa, não são necessariamente os temas estudados por antropólogos, mas como eles são estudados. Então, o destaque maior aqui nesse momento é o método. E o método, dentro desse escopo dessa conversa, que pode ser destacado para o melhor aproveitamento desse nosso momento de troca, diz respeito a certos procedimentos usados por antropólogos e antropólogas, classicamente usados e ainda hoje usados, e que são não exclusivos, mas altamente desenvolvidos por antropólogos. Outros cientistas sociais, como sociólogos, sociólogas, usam esses procedimentos que eu vou mencionar aqui. Mas o destaque é que eles são notadamente usados por antropólogos e antropólogas. E aqui eu vou me referir a dois em específico, né? Vou me referir inicialmente à etnografia e também à observação participante. A etnografia é um método que consiste em uma imersão em certos contextos que devem ser estudados por antropólogos e antropólogas por conta dos seus estudos. Então, um exemplo clássico é quando um antropólogo ou antropóloga precisa desenvolver um estudo sobre um povo fora da sociedade, fora do seu país, vai, então, experimentar uma imersão no convívio com esse povo. Nem precisa ser fora do país, num contexto cultural bastante diverso. Por exemplo, um antropólogo que sai de uma metrópole e vai conviver com indígenas, ou quilombolas, ou comunidades ribeirinhas. Então, existe uma imersão na alteridade, junto à alteridade, uma imersão junto ao outro. E aí, esse estudo se dá a partir de uma imersão no qual esse antropólogo, antropóloga, convive com esse povo que é uma alteridade, uma diferença muito explícita em relação a essa pessoa que vai fazer a pesquisa. Isso muda muito quando a gente está observando uma etnografia em contextos urbanos, porque muitas das vezes antropólogos e antropólogas que estão em contextos urbanos e que pesquisam outros grupos em contextos urbanos podem ter ali não contato com uma diferença radical, mas com diferenças que têm outros níveis de, digamos, gradação. De toda forma, o método etnográfico pressupõe convívio regular por meses ou anos com o outro a fim da pesquisa. Passando do método etnográfico para outro procedimento, temos aqui a observação participante. A observação participante é um procedimento no qual um pesquisador ou pesquisadora convive, observa um determinado grupo num determinado contexto. Há muitas diferenças e semelhanças entre o método etnográfico e a observação participante em específico. E vale a pena vocês procurarem referências, estudarem essas diferenças para saberem com minúcias, com detalhes, o que permite a aproximação e a diferença entre ambos. Mas o que vale a pena destacar aqui é que a observação participante ela pode ser feita num dia ou num período curto, num processo que não seja de imersão tão radical, ou tão dedicado, ou tão longevo em termos de tempo, em relação ao método etnográfico. Então, a observação participante, como procedimento metodológico, ela favorece uma escuta muito atenta, com registro em caderno de campo, com registro em diário de campo, de comportamentos de pessoas que estão ali sendo observadas, de modos de interagir dessas pessoas. É muito importante observar aqui que dentro da antropologia destaca-se, ressalva-se com muita ênfase um procedimento ético. Então, quaisquer pessoas que estejam sendo observadas, que estejam sendo acompanhadas no procedimento de pesquisa, precisam ser cientes disso, precisam ser indicadas de que ali está ocorrendo um procedimento para que elas deem anuência, para que elas estejam cientes e concordem com o procedimento. Então, a observação participante é um procedimento
que pode ser muito aplicável em contextos corporativos, porque ela não precisa ser observada e realizada a longo prazo, e ela também não precisa, a observação participante, de um esforço muito grande em termos de frequência de contato, mas com uma observação participante adequada, guiada por método, com sustentação e fundamentação metodológica dentro da antropologia, é possível ter bons frutos, bons registros. Inclusive porque o problema dentro de um contexto corporativo a ser resolvido a partir do método de observação participante pode ser um problema que não seja assim tão robusto a ponto de exigir meses e meses de observação. Pode ser que um problema dentro de um contexto corporativo demande poucos encontros, com um número restrito, muito limitado de participantes num contexto de observação participante. Eu queria entender se as pessoas participantes aqui estão sacando com tranquilidade o que eu estou falando, ou se eu estou falando aqui, talvez, línguas arcaicas. Eu queria que vocês interagissem comigo, gente, pelo amor. Nada arcaico, Marcelo, tá dando para entender de boa. Tá dando para entender de boas, que ótimo. Então, para favorecer esse contexto de explanação, eu gostaria de citar um case para a gente aterrizar, né, colocar assim os pés no chão e falar a partir de um contexto, digamos, prático e concreto. Eu, ao longo de 2023, atuei numa empresa canadense chamada Toronto First Steps. Essa empresa é sediada em Toronto, como o próprio título alude, né? E ela é de propriedade de uma brasileira que tem como propósito favorecer e dar suporte para brasileiros e brasileiras que queiram estudar inglês no Canadá. E aí existe um pacote básico que essa empresa oferece para estudos, que inclui 1 mês de estadia em Toronto, com o curso de língua inglesa e uma imersão cultural na cidade de Toronto. Então, eu cheguei na empresa contratado para ser um antropólogo, isso é bem importante de ser registrado. Eu não fui contratado para ser qualquer outra coisa, senão antropólogo, para que eu pudesse desenvolver produtos diferentes que expandissem o, digamos, cardápio básico, o pacote de serviços básicos dessa empresa. E aí, para que eu pudesse desenvolver um novo produto, eu precisei desenvolver uma observação participante. Que forma? Eu precisei ter reuniões diversas e acompanhar reuniões diversas, no meu caso, ao longo de alguns meses, com clientes-chave dessa empresa. Então, eu acompanhei, logo, escutei todas as demandas das pessoas, desses clientes-chave, que são, em geral, pessoas que trabalham como técnico-administrativos ou trabalham como docentes ou são discentes de instituições de ensino superior no Brasil. Então, os clientes dessa empresa são pessoas da comunidade acadêmica de instituições de ensino superior no Brasil. Então, um foco bem específico, um nicho bem específico. Então, eu escutei ao longo de meses as várias reuniões, e depois dessas várias reuniões, onde ali havia uma coleta de dados qualitativa a partir das demandas das pessoas, eu encaminhei formulários via Google Forms para coletar mais informações, só que aí em uma perspectiva quantitativa, num formulário de questões fechadas, para ter ali apuradas algumas questões muito específicas, que só puderam ser elaboradas em formulário fechado do Google Forms, depois de uma etapa prévia, que foi a qualitativa de escuta na observação participante. Coletados os dados qualitativos, coletados os dados quantitativos em questões fechadas de formulários do Google, veio a etapa de cruzamento dos dados. Cruzamento dos dados a partir de softwares específicos de análise qualitativa e quantitativa. Depois dos relatórios descritivos, a partir desses relatórios, foi possível a proposição de um novo produto. Qual seja, para além de uma perspectiva de imersão cultural no Canadá e de um ensino, de estudo de língua inglesa,
havia uma intenção forte por parte da comunidade acadêmica de várias instituições de ensino superior no Brasil para o aprendizado de outros tipos de competências na cidade de Toronto, só que com profissionais canadenses, para que compreendessem as dinâmicas de mercado da cidade de Toronto e do contexto maior do Canadá. Então, foi possível desenvolver um produto e apresentar uma perspectiva de inovação dentro da empresa a partir de uma observação participante. Então, o que eu quero destacar aqui é a minha competência de pesquisa antropológica, aliada à coleta de dados qualitativa e quantitativa, resultou na proposição de um produto, ou seja, inovação dentro da empresa, que trouxe muitos resultados positivos, porque a adesão dos clientes ao novo produto ampliou as vendas, ampliou a procura da empresa. Então, aí é possível ver um case muito específico de inovação a partir da antropologia e de, especificamente, métodos ou procedimentos metodológicos antropológicos que fez com que a empresa tivesse a proposição de um novo produto que fosse adequado para um público muito específico. Então, se fossem propostos outros produtos que não fossem adequados para esses clientes, provavelmente não haveria adesão. E, no caso, houve adesão. Na verdade, ampla adesão. Então, com esse propósito de explanação, eu gostaria de finalizar minha fala indicando o seguinte: o cruzamento de dados, os mais diversos, seja os qualitativos, seja os quantitativos, foi favorecido por softwares de análise. Então, a gente não está mais num contexto em que é possível fazer trabalho antropológico por meio de anotação em caderneta e somente. A anotação em caderneta é muito viável, mas depois você tem que sistematizar os dados, coordenar os dados, classificar e codificar em softwares. E eu particularmente, desenvolvi um curso específico para a organização, classificação, codificação e análise de dados qualitativos por meio de um software específico para análise qualitativa, chamado NVivo. Então, eu tenho um curso que está disponível, está totalmente disponível na plataforma Hotmart, e gostaria de indicar que esse curso está disponível, vou deixar o link. E para as pessoas que estão aqui nessa oportunidade, eu vou indicar um desconto, tem um cupom de desconto, de 25% de desconto. Então, o link já está aqui no chat e o cupom de desconto também. Então, com isso, eu quero encerrar minha fala dizendo que inovação demanda, inclusive, a atribuição e aplicação de ferramentas que favoreçam as pesquisas e as pesquisadoras, pesquisadores. E uma ferramenta robusta de análise qualitativa, junto a uma perspectiva de metodologia também muito séria e muito bem realizada, favorecem conjuntamente a inovação no contexto corporativo. Eu encerro minha fala, espero que vocês tenham dúvidas ou questões legais para serem discutidas no momento que a gente abrir para todo mundo falar. Eros? Massa, obrigado, Marcelo. Antes de qualquer coisa, Bruna, você está com a mão levantada, eu não sei se foi resquício ali da primeira dinâmica, ou se você quer dizer alguma coisa. Não. Tá, beleza, perfeito. Marcelo, acho que você não mandou o seu cupom, você mandou só o link. Agora mandou o cupom. Gente, então eu vou fazer uma fala complementando a fala do Marcelo, trazendo aqui, puxando mais para o lado da aplicação da antropologia dentro da área de UX. E eu tenho uma apresentaçãozinha que eu fiz aqui, que eu vou me enfiar nela para fazer essa apresentação. Então, me diz se vocês estiverem vendo. Sim, perfeito. Bom, então deixa eu me apresentar, né, de novo. Eu sou Eros, eu sou formado em Ciências Sociais, né, tenho mestrado e doutorado em Antropologia como Marcelo, fiz respectivamente na Unicamp e na USP, e trabalho com a área de inovação desde 2018, então trabalhei na indústria, trabalho com produtos digitais há alguns anos, já passei pela Sensorama Design, atualmente eu estou no Zé Delivery, que é uma empresa da ABI InBev.
Sempre foi, tá, gente? Zé Delivery sempre foi da Ambev, tem gente que não sabe disso. Então, só dando um mapa aqui geral da minha fala, vai ser uma fala sucinta também de 20 minutos, como a do Marcelo. Vou falar, enfim, eu não vou nem me repetir um pouco sobre antropologia e metodologia, porque o Marcelo já cobriu bastante. Vou falar da aproximação entre antropologia e UX, mencionar alguns cases, principalmente um case, e depois fazer uma nota com relação à coleta no fluxo de UX Research. Então, eu gosto sempre de trazer histórias para qualquer fala que eu faça. Então, o nome dessa história é Um Antropólogo Entra no Bar, quer dizer, no escritório. Então, era uma vez um antropólogo mestrando em antropologia social, indo trabalhar de trainee na indústria, certo? E aí, estava super feliz, assim, o processo seletivo tinha sido super interessante, e entrei lá na empresa e tal, me apresentei, era um projeto transdisciplinar, né? O meu trabalho lá, eu que nem o Marcelo mencionou no case dele, eu fui contratado como antropólogo, então eu tinha, né, a ilusão de que as pessoas que me contrataram sabiam mais ou menos o que elas iam esperar de mim ao longo daquele ano. Peguei na primeira semana, nos corredores, alguém me puxa e tal. Gente, só um segundinho, vou ter que pegar uma água. Ah, Vocês podem observar que o Eros está começando a contar uma história de que as pessoas achavam que entendiam o que é antropologia. Então, vocês podem imaginar o que vai surgir a partir daí. obrigado pelo gancho. Gente, o negócio da gripado não era fica. Fizeram eu. Vamos lá, seguimos. E aí alguém me puxou no corredor e falou assim: puta, velho, você é antropólogo, cara, que barato. É verdade que na época das cavernas os homens agiam de tal forma. Já aconteceu com você, Marcelo? E as mulheres hoje agem dessa forma, porque na época das cavernas isso, os homens agem nos dias de hoje por causa daquilo e tudo mais. Uns papos ali que eu fiquei pensando, cara, será que a galera sabe o que faz um antropólogo mesmo? Ou então umas questões assim, meio que não era uma coisa mais da arqueologia ou da história natural, umas questões ali mais da neurologia, sabe, uma coisa meio assim, revista super interessante. E aí eu pensei, cara, eu preciso alinhar com essa galera, então, qual que é o escopo do meu trabalho, porque eles precisam saber o que eu faço, e eu preciso também entender o que eu vou poder entregar para eles, né? Eu gosto de contar essa história, porque para mim é muito importante também alinhar desde o início qual que é o escopo da antropologia. Aí o Marcelo falou muito bem, né? Não vou me repetir ao que o Marcelo trouxe, eu acho que se eu puder acrescentar coisas ao que o Marcelo trouxe até agora, porque ele fez uma apresentação muito assertiva, concisa e precisa sobre a antropologia, a história da antropologia, o escopo dela, é que desde já é importante a gente entender que a observação participante, o trabalho de campo, eles sozinhos, né, eles nunca estão sozinhos quando a gente está falando no contexto do uso dessas ferramentas corporativamente. É sempre muito importante a gente ter ali arcabouços teóricos que a gente possa usar, mas o mais importante é que os métodos obedeçam determinados problemas de pesquisa. Não é que eu decidi agora implementar no meu processo um trabalho de campo, vou tirar todo mundo aqui do escritório, a gente vai, sei lá para onde, né? Enfim, fazer ali uma observação participante. Ao contrário, né? Essa tem que ser uma metodologia que seja importante para endereçar um determinado problema de pesquisa. Que, sem repetir o que o Marcelo trouxe, é muito importante a gente lembrar que a gente está falando de relações de alteridade, né? Então, relações que se expressam mediante a diferença entre identidades. E a alteridade é um conceito analítico muito importante da antropologia contemporânea, que não é empatia. Empatia é uma outra coisa, é uma habilidade, né, psicossocial, é algo que algumas pessoas desenvolvem mais que outras, está muito mais no campo do afetivo, do sentimental propriamente, às vezes, né, do que a alteridade. Então é muito importante, assim, em termos metodológicos, que lembrar que a alteridade é o conceito da antropologia que vai tratar de forma objetiva a relação entre os outros, né? E que a antropologia, ela lida muito mais com a diferença, com as diferenças de repertórios culturais do que as desigualdades. Então isso pode gerar talvez aqui
Nossa, mas qual que é a diferença? A diferença fala muito mais sobre, por exemplo, Marcelo está hoje em Belo Horizonte. Podia falar, Marcelo? E eu estou em São Paulo. Sotaque é uma diferença, certo? Então a gente está falando assim do repertório cultural, gastronomia é uma diferença, né? Questões de marcadores sociais da diferença são uma diferença. Desigualdade refere-se muito mais à desigualdade social, desigualdade sanitária, coisas que podem ser medidas a partir de métricas quantitativas, né? A antropologia ela vai focar nas diferenças entre os outros e no conjunto dessas diferenças que a gente pode chamar de diversidade. E aí, o Marcelo fez uma boa explanação aqui sobre a diferença do método etnográfico versus observação participante. Eu acrescentaria a observação participante ou a ideia de observação direta, que é a ida a campo sem a participação premeditada. Claro que a diferença entre uma observação participante e uma observação direta, que alguns UX researchers vão chamar de shadowing, é de grau, porque o antropólogo tem um corpo. O antropólogo, a antropóloga tem um corpo. Então, se você vai no lugar e fica olhando, você também está lá, você tem uma presença, né? Você não é uma mosca. E aí, a diferença da etnografia aplicada, que o Marcelo chamou aqui de observação participante em contexto corporativo, ela também está obedecendo ali a objetivos que são muito pragmáticos, que são objetivos de negócio, e prazos também, que são muito diferentes dos prazos que nós temos quando a gente vai fazer uma monografia, um trabalho de campo, uma etnografia extensiva, que demora ali talvez anos, né? Academicamente. E aí, então, para a gente estar na mesma linha, isso aqui talvez seja chovendo molhado, né? Mas eu gosto bastante dessa definição de User Experience, de UX, que é a arte e a ciência que se ocupa de criar interfaces não abrasivas, agradáveis e estimulantes em processos digitais, focando na experiência das pessoas usuárias e na jornada das mesmas dentro dos produtos. E aqui, a gente não precisa ficar só no digitais, né? Eu acho que essa definição é muito interessante também para produtos de serviço também, service design. E já aproximando o UX da antropologia, eu mencionaria esse paradigma muito, muito forte, muito proeminente dentro da disciplina de UX, desde sempre, que é o design centrado no usuário, né? O paradigma user-centric. Eu não sei, acho que o que eu estou falando aqui é completamente banal, né? Para quem conhece a área do UX, mas a gente já consegue fazer algumas aproximações, porque o antropólogo, quando ele vai a campo, aquilo que ele está mais preocupado é com as representações, os artefatos das pessoas e dos coletivos que ele está pesquisando. E o UX trabalha com o mesmo princípio. A diferença é que se o antropólogo vai buscar as dores das pessoas e os valores das pessoas, a pessoa dentro do fluxo de trabalho de UX acaba encadeando esses valores e essas dores. Por exemplo, né, uma dor do usuário seria uma demanda específica que ele tem ou que ele não sabe que ele tem, né? E os valores desses mesmos usuários são utilizados para a elaboração de features, funcionalidades, produtos que vão endereçar essas dores. Então, veja que o encadeamento entre dor e valor é muito mais pragmático dentro da área de UX, ao passo de que na antropologia acadêmica ela é muito mais exploratória. E aqui já me aproximo cada vez mais do campo de produtos digitais. Eu trago aqui o framework do Design Thinking. Acho que tem alguém aqui que não está familiarizado. Mas, de todo modo, não custa lembrar que o Design Thinking é um framework de trabalho e desenvolvimento de processos que tem aí já seus 20 anos. Por que eu estou trazendo o Design Thinking para cá, né? Primeiro porque em breve eu vou falar sobre o Anthropological Thinking, mas para lembrar que as pesquisas de observação participante, não só, né, qualquer pesquisa qualitativa, normalmente se insere aqui na primeira metade desse primeiro diamante, a gente chama de duplo diamante por causa da forma como eles são graficamente demonstrado, né, o Design Thinking, mas, como eu vou trazer em breve, também que a pesquisa qualitativa como um todo também pode trafegar ao longo de todo o framework
inclusive a pesquisa, inclusive o trabalho de campo. E aí, só para resumir até agora, então, o que faz a antropologia, qual que é o benefício da antropologia dentro do UX? Né? Entender como as características culturais e sociais das pessoas influenciam a forma como elas interagem com produtos e serviços. Então, a antropologia, ela não traz só uma possibilidades de métodos, né, e de uma metodologia. Ela também traz princípios que a gente pode usar na hora de analisar determinado dado, e aí eu vou entrar mais a miúde nisso. E aí eu coloco aqui, produtos e serviços, omni ou não, para lembrar que hoje em dia as interfaces omnicanal estão cada vez mais difundidas, né? Então aqui omnichannel, omnicanal se refere àqueles produtos que são híbridos entre online e offline, tipo assim, comprei no aplicativo, retirei na loja. Então o UX está cada vez mais familiarizado com essa dimensão da omnicanalidade, do service design. E aí eu trago aqui um artigo de um antropólogo que, para mim, é um antropólogo e UX researcher que é um dos mais influentes, assim, da atualidade, é uma das pessoas mais insightful, assim, que traz realmente o pensamento antropológico para dentro dos frameworks de desenvolvimento de produtos digitais, que é o Charles Pearson. E aí eu cito esse artigo, Por que toda equipe de software precisa de um antropólogo, de 2016. E aí ele traz 10 princípios, assim, 10 pontos de interface entre a antropologia e os produtos digitais, e eu separei 4 aqui para comentar com vocês. O primeiro deles é a flexibilidade, então a capacidade da antropologia de trabalhar com mais de uma metodologia ao mesmo tempo. Quem é o X-Researcher aqui sabe que a gente vai conjugar diferentes metodologias na prática. O ver de fora, ou seja, a capacidade de você objetivar aquilo que o Marcelo mesmo disse, né? Aquilo que é alteridade próxima, alteridade mínima, aquilo que é muito familiar, né? O estranhamento, esse é um termo do jargão antropológico, né? O Charles Pearson não usa ele, mas adotar o estranhamento como uma metodologia para ver aquilo que é próximo como algo diferente. Um outro princípio que o Charles Pearson traz é a capacidade de interpretação dos dados dentro do contexto social em que eles estão. E aí, muito importante nesse ponto, e aí o Marcelo trouxe aqui o método etnográfico e o fato das pessoas terem que fazer registros de campo no caderno, que hoje em dia não é mais tanto caderno, depende aí da interface e tudo mais. E aí eu gosto de citar o Clifford Geertz, que é um antropólogo interpretativista super importante. Ele não é citado pelo Pearson, mas eu estou trazendo ele aqui porque o Geertz traz o conceito de descrição densa. E o que é a descrição densa? É exatamente isso que o termo sugere, né? Você ir a campo e fazer uma descrição muito contextualizada. Putz, Eros, mas isso é uma perda de tempo. E eu vou dizer assim, depende muito da dinâmica de campo que você está estudando. E aí, o Clifford Geertz traz um exemplo que eu gosto muito, que é um exemplo clássico de antropologia, são as piscadelas. Né? Então, se o sujeito A pisca para um sujeito B, o sujeito B pode interpretar a piscadela como flerte, como cumplicidade, como uma piada, como qualquer coisa. E é o contexto de interação entre essas duas pessoas que vai dizer exatamente o que significa a piscadela. Mas pode ser também que existam ruídos na interação e na comunicação, e que a piscadela da pessoa A tenha sido nada mais do que um tique nervoso. Então, quando a gente fala em descrição densa, é exatamente isso, colocar os artefatos, os gestos, os símbolos dentro de uma descrição coesa cultural. Claro, cada pesquisa vai demandar um grau de densidade diferente. Se a gente está falando no contexto corporativo, definitivamente, o grau de densidade vai ser coerente, vai ser adequado desde o cronograma, desde os objetivos de pesquisa. E um último princípio que o Charles Pearson traz é o de dar voz às pessoas usuárias, né? Então, como o Marcelo mencionou, o colonialismo está no gene da antropologia, mas a própria antropologia subverteu o colonialismo e passou a dar voz para as pessoas que ela pesquisava, que eram de grupos normalmente subalternos. Aqui, guardadas todas as devidas proporções, se refere ao fato de nós sermos porta-voz dos usuários, né, quando a gente está fazendo pesquisa dentro de UX. E aí eu trago uma citação dele aqui.
A condução de pesquisas onde as pessoas vivem, trabalham, comem e respiram produz uma visão inestimável que o trabalho focado em laboratório é incapaz de produzir. Claro que ele está puxando a sardinha dele, porque afinal de contas ele trabalhou no Adobe, trabalhou em diversas outras empresas e ele estava vendendo peixe dele como consultor. Mas existe efetivamente uma diferença de natureza da coleta de dados, da produção de dados, que acontece quando a gente vai a campo, nos lugares onde as pessoas estão vivendo a vida delas, e quando a gente leva elas para o escritório. É ruim levar as pessoas para o escritório? Não, nem sempre. Mas a escolha de como a gente vai realizar o trabalho de campo definitivamente acaba impactando nos dados que nós vamos produzir, barra coletar, o que também vai modular aquilo que a gente pode trazer ali para o nosso projeto de pesquisa. E aí, é só trabalho de campo que o antropólogo faz? É só observação participante? Não, né? O antropólogo ele também utiliza um arcabouço metodológico. Então, eu trago aqui a netnografia, que não é uma adaptação do trabalho de campo para o digital, é uma coisa bastante diferente. Isso dá para discutir um tempão, assim. Porque não é você entrar no Instagram e ver o que as pessoas estão falando. É diferente disso, certo? Diário de uso contínuo. As metodologias que a gente elabora um roteiro semi-estruturado para dar vazão ali, fluência para o fluxo de pensamento das pessoas. Então, as entrevistas, grupo focal, processos de cocriação, até análise documental, são todas metodologias que podem ter uma abordagem antropológica, independentemente, inclusive, se o campo é acadêmico ou corporativo. Né? Mas existe, de fato, uma que é uma ou duas aqui, que são as duas primeiras, que são tipicamente derivadas da antropologia e cultivadas dentro da antropologia, não só, né, como o Marcelo lembrou, outras ciências, outros campos, outras epistemologias também usam. E aí eu boto para jogo aqui minhas próprias monografias, minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, para mostrar como mesmo na academia a gente acaba conjugando diferentes metodologias, né? Então, trabalho de campo, com entrevista, com análise documental, e por aí vai. E aí, antes de trazer um case pessoal, eu queria contar mais uma história, tudo certo até agora? Posso... Então tá bom. Vim aqui ver, tá todo mundo sorrindo, então vou continuar. Eu gosto muito dessa história, acho que para quem... Talvez algumas pessoas já conheçam essa história, né? Então tem algumas empresas como a Microsoft, a IBM, que foram pioneiras na contratação de antropólogos, né, de etnógrafos, para realizarem pesquisas com esse caráter, né? E a pioneira foi a Xerox, né, que em 79 já tinha ali contratado antropólogos nos seus quadros em uma área da Xerox chamada PARC, que era a parte que fazia ali os estudos de inovação. E aí o primeiro projeto que eles entraram ali na PARC, a Lucy Suckman e o Julian Orr, foi para entender uma coisa que estava acontecendo ali na fotocópia, né? Enfim, não à toa a gente chama de máquina de Xerox nos dias de hoje, né? E aí eles filmaram a interação das pessoas usuárias, né, que seriam os usuários nativos, entre aspas. Cuidado com esse termo, tá, gente? Sempre usar de forma contextualizada e entre aspas. Filmaram e conviveram com essas pessoas para entender por que aquilo que era o core do produto, que era simplesmente fazer uma cópia, né, ler o que estava ali no papel e fazer uma impressão, não estava funcionando. E aí eles acabaram reparando que o dash do aparelho parecia um dash do Star Wars, assim, de uma nave espacial, um monte de botões. Não tinha ali, digamos assim, uma hierarquia de design demonstrando qual que ia ser o botão certo e tal. E eles trouxeram isso para o escritório e acabaram saindo com algo que hoje em dia é a coisa mais a heurística, mais elementar possível, que é um botão verde escrito copy. Mas, que é a coisa mais óbvia do mundo, só que não era óbvio. O usuário, isso é meme de UX, né? O usuário sempre vai dar um jeito de subverter aquilo que você está trazendo. Mas é isso, né? Foi uma iteração cujo impacto só foi possível mediante ali a convivência com as pessoas usuárias do produto digital. Aliás, do que não era digital, né? Era um produto industrial. E aí eu trago para cá, para jogo, um case pessoal num produto digital. Eu mixei algumas fotos aqui para trazer
essas imagens que só a inteligência artificial é capaz de trazer para divertir a gente, e que que é um caso muito interessante que eu tive, que foi justamente trazer as pessoas usuárias de um produto digital para dentro do escritório. E aí, sem medo nenhum de me comprometer, de me contradizer com tudo que eu trouxe até agora, eu acho que tem um ponto muito interessante nessa dinâmica de trazer as pessoas para o escritório para usar metodologias que não sejam propriamente observação participante, que é não só a metodologia da antropologia, né, como algo que valida ali um pensamento antropológico, mas como uma metodologia de pensamento, como uma abordagem. Então, a gente trouxe as pessoas usuárias, fizemos um grupo focal e um processo de cocriação, em que a gente imprimiu componentes ali de um aplicativo e pediu ali em etapas diferentes que as pessoas usuárias fizessem um card sorting, primeiramente, para hierarquizar a importância de uma classe de componentes, impressos mesmo, e numa segunda etapa da cocriação, a gente pediu para essas pessoas usuárias criarem uma tela específica, um comando específico, em papel mesmo, a partir desse comando disparado. E aí, nossa, Eras, mas aí o que muda propriamente um grupo focal, uma cocriação que um UX designer pode conduzir de uma abordagem antropológica? Tudo e nada, né? Mas vejam como, quando você tem ali os princípios da antropologia, digamos, quando você respira eles, você acaba abordando as coletas, mesmo quando não são observação participante, do ponto de vista desses objetivos. Então, para trazer aqueles princípios que o Charles Pearson, que eu trouxe do Charles Pearson, flexibilidade, né, a capacidade da gente conjugar e misturar diferentes metodologias dentro do espaço de trabalho. Nesse caso, seria inclusive a mistura de uma etapa exploratória, que é um grupo focal, né, em que você lança ali determinados temas, com uma etapa validatória, porque o card sorting e o processo de cocriação na tela impressa com os componentes tinha por objetivo validar algumas modificações de UX design que algumas das squads tinham feito, né? Então, flexibilidade é um desses princípios que foi adaptado para esse expediente. O segundo é o ver de fora. Esse também é uma espécie de premissa, né? E a gente passa muitas vezes por isso, porque frequentemente quando a gente trabalha com produtos digitais, nós somos o target do nosso próprio produto digital. Então a gente precisa ter uma metodologia para objetivar, para tornar aquilo que é familiar estranho, né? E o grupo focal é uma forma de fazer isso, mediante o uso da ferramenta que é o roteiro semi-estruturado. Em terceiro lugar, interpretar os dados dentro do contexto em que eles são produzidos. E aí eu trago o grupo focal também como uma possibilidade de fazer isso. E também faço a distinção, por isso que está bem grandão aqui o Randomized, entre o que é um grupo focal com recrutamento de pessoas que não se conhecem e um grupo focal que a gente chama por pares, né? Peers. Então, existem duas formas de recrutamento de pessoas usuárias para o grupo focal. Uma é focando num screener, num filtro, entre pessoas que não se conhecem, e uma que é recrutando uma pessoa e pedindo para essa pessoa chamar outras 3 pessoas que sejam do círculo social, amigos, colegas, familiares. E a escolha de cada um desses grupos focais impacta na produção do dado. Então, um grupo focal randomizado, ele favorece que você faça emergir padrões de senso comum, né? Então, é tudo aquilo que são padrões, ou então que acaba divergindo muito do grupo. Um grupo focal randomizado tem um pouco esse perfil, acaba trazendo esse tipo de dado. Ao passo que um grupo focal por pares, ele foca na dinâmica coletiva do uso de um determinado produto, né? Então, por exemplo, um aplicativo de delivery de pizza, né? Quem normalmente é a pessoa que usa o aplicativo, né? Como que é o processo de comer a pizza, é junto, é separado? Então, ele está muito mais relacionado ali com gatilhos comportamentais de consumo, né? Quem faz o quê e etc. E um último princípio
que aqui é um pouco óbvio, é dar voz ao usuário, né? Então, trazer a galera para o escritório é trazer a galera para perto também dos seus stakeholders e das outras squads, e é uma forma também ali de você se tornar porta-voz do usuário, e acho que nada como as metodologias qualitativas para isso especificamente. E aí eu não preciso nem falar do impacto desse tipo de atividade, seja em trazer insumos exploratórios de uma forma muito interessante, inclusive em termos de cultura corporativa, porque aproxima os usuários ali das pessoas, seja em termos da validação dos processos, das features que estavam sendo desenhadas. Enfim, eu ia falar sobre pré-coleta, eu ia falar sobre pós-coleta, porque, enfim, não basta nada você só fazer o trabalho de campo, fazer a coleta qualitativa, se você não coloca ela dentro de um framework de trabalho. Mas, enfim, já acabou meu tempo, eu acho que eu até estourei. Então, só trazendo aqui, falei sobre a relação da antropologia com o UX design, tópicos de metodologia, cases, e a ideia era essa, né? Era introduzir quais seriam esses recursos de antropologia, tanto de metodologia como de abordagem analítica, que trazem esses princípios para dentro do escopo de trabalho. E eu não, como o Marcelo, não poderia deixar de fazer meu merchan, né? Então, tenho aqui um curso que eu desenvolvo de forma muito extensiva, por 3 horas e meia, cada um desses pontos, da antropologia, desde história de conceitos fundamentais até as ferramentas de análise do pós-coleta e etc. E também tem aqui um cupom, não é um cupom tão modesto como o do Marcelo, mas é o cupom da parceria com a Vagas UX, que permitiu com que esse webinar rolasse aqui entre a gente. E aí eu estou deixando aqui também nos comentários quem tiver interesse ou quem achar que outra pessoa pode ter interesse e tudo mais, tá bom? E aí, é muito fácil de mexer no LinkedIn, era o Sester, vocês não vão ter dificuldade, eu adoro web cafés, adoro bater papo, e o Marcelo também não é diferente, sobre bater papo eu não sei, mas sobre achar, tá? É o Marcelo Perillo, o LinkedIn dele. E aí é isso. E aí, Marcelo, como você quer proceder agora? Você quer fazer aquele comentário sobre o rolê e a gente abre para todo mundo? Acho que a gente pode ouvir demandas das pessoas e aí, a partir dos momentos de resposta, a gente fala sobre o rolê. Tá bom, perfeito. Acho Posso que uma fazer uma pergunta pergunta? assim, Mayara, assim. Olá, então, prazer, eu sou Mayara Val. Obrigada pela fala de vocês dois, foi muito bacana. Sou designer, estou em momento de migração, né? Sou designer industrial, fiz pós em desenho, né, design centrado no usuário, e agora que eu estou migrando efetivamente para a área de UX. E uma coisa que eu estava até estudando recentemente sobre pesquisa e me pegou bastante, eu fiquei pensando, né, na fala de vocês agora, é como lidar com os vieses das pesquisas, né? Quando você começa a, enfim, olhar, entender, a busca para uma resposta, né, de algum problema, como não se deixar levar por esses vieses, né? Como lidar com isso. Sei que varia também muito de contexto, mas enfim. Quer começar, Marcelo? Gostaria só de devolver para a Mayara o seguinte: conseguiria citar um exemplo de situação no qual você percebeu que havia viés? Por exemplo, vejo assim, quando a gente está fazendo uma pesquisa de um produto a ser desenvolvido e você já tem uma resposta prévia na sua cabeça, então você começa a fazer busca, na verdade, para validar aquilo que você já acredita que seja uma solução. Então, um caso assim. Interessante esse exemplo, porque ele ilumina melhor o contexto de resposta. A gente pode considerar, dentro da pesquisa antropológica, hipóteses. Só que, para a gente observar se a hipótese ela se configura em algo que de fato se torna confirmável, a gente tem que testar a hipótese. A gente tem que testar e validar essa hipótese. Para isso, é necessário que a gente use métodos adequados para fazer o levantamento do dado, a apreciação do dado e concluir. Então, nesse contexto, não caberia viés, porque
para haver a resposta, a gente tem que seguir métodos muito robustos e muito sérios dentro desse escopo de pesquisa. Então, se existe uma ideia prévia que eventualmente é corroborada a partir da pesquisa, não seria necessariamente um viés, não seria de fato um viés. Seria uma hipótese que pode ser confirmada ou não a partir de pesquisa. Então, vale a pena considerar, dentro desse escopo de atuação de antropólogos e antropólogas, no contexto corporativo, que as ferramentas robustas, que os procedimentos metodológicos, digamos, muito bem desenvolvidos a partir da academia, podem sair da academia e serem aplicados nos mais diversos ambientes, inclusive no contexto corporativo, favorecendo um desenvolvimento de tecnologia, de saber e de produtos que contemplem o objetivo previsto. Me faço entender? Perfeito. Uhum. Sim, muito bom, muito obrigada. Eu acho que existem também, só complementando o Marcelo, algumas metodologias iniciais que podem ajudar a mitigar esses vieses, que são as metodologias que a gente usa para fechar um briefing de pesquisa, basicamente. Então, normalmente, a gente sai com uma ideia vindo do além, ou a gente tem que obedecer, digamos assim, a ideia de um stakeholder que, na verdade, no fundo, só quer que a gente desenvolva uma pesquisa para validar algo que ele tirou do além. E aí, uma forma de mitigar esses vieses que vêm, esses vieses autovalidatórios que vêm de outros cantos, é fazer uma matriz CSD, é chamar as pessoas e cada um colocar para jogo qual que é a visão delas, ter uma diversidade interna de visões sobre o mesmo fenômeno, fazer uma pesquisa prévia, e se for para puxar a sardinha da antropologia, fazer um trabalho de campo preliminar, né, Marcelo? Então, é o que eu falei, assim, a gente considera que a observação participante tipicamente está no discover, mas ela pode estar no pré-discover. Ela pode estar num momento de consolidar o briefing na pesquisa antes mesmo da coleta principal. Então, acho que eu traria esses pontos para complementar o Marcelo. Alguém mais? Assim, nós somos muito idealistas em trazer e todo esse material, né, essas abordagens aqui, mas alguém tem que fazer isso. Acho que uma pergunta disparadora para alguém que queira falar, mas talvez não tenha uma questão exatamente elaborada, quais são as oportunidades que vocês vislumbram dentro do contexto de atuação profissional de vocês, nos quais a antropologia poderia ser, de fato, propulsora de inovação? Marcelo, posso te devolver com uma pergunta e trazer um contexto para tentar entender junto com vocês quais seriam as oportunidades? Porque eu também estou me perguntando isso e tentando elaborar essa pergunta, mas eu não consigo chegar lá. Eu trabalho também na IBI, trabalho numa outra empresa do grupo, não trabalho no Zé junto com elas, eu trabalho como se fosse no Zé Delivery, mas para pessoa jurídica. Então, os meus usuários são compradores de redes de supermercado. E aí eu estou aqui tentando refletir como é que eu traria essa questão de tornar o comum estranho, olhando para os meus projetos, que geralmente são mapear uma jornada de usuário, trazendo os pontos de dor para o time de produto conseguir trabalhar uma solução para esses pontos de dor. Eu não consegui fazer essa conexão, assim. Então, tendo esse contexto, que tipo de oportunidade a gente poderia trazer cruzando uma antropologia com a pesquisa de UX? Ótimo. Eu vou fazer uma breve fala, depois, se você quiser complementar, e outras pessoas que estejam aqui nesse contexto queiram complementar também, fiquem à vontade. O que eu penso aqui é aquilo que eu já mencionei lá no início da minha fala. Vamos pensar em método. Se você aplicar um método de pesquisa antropológica no seu contexto de trabalho, seguindo de fato os procedimentos, assim como eles são orientados dentro da antropologia, será que não haveria de fato uma inovação?
sei que os tempos da pesquisa e do escopo de trabalho no mundo corporativo não são os tempos da academia, mas ainda assim é possível se valer desses métodos e dos princípios desses métodos para a aplicação de uma outra rotina e um outro expediente de trabalho dentro do contexto corporativo, inclusive justificando eventual dispêndio de tempo, extensão de prazo para o cumprimento de um objetivo específico. Aquele exemplo, o case que eu trouxe, é um caso legal para se considerar, porque eu fiquei meses dentro da empresa fazendo um levantamento de observação e intenção de consumo de clientes para criar um novo produto. Com a criação do novo produto, que foi desenvolvido a partir de meses de trabalho, de observação e correlação de dados, a empresa teve o que oferecer que dialogava com as demandas específicas dos clientes. Então, esse tempo a mais para a aplicação de um método específico, de um procedimento metodológico específico de pesquisa antropológica no contexto corporativo, justifica o investimento, porque ele pode trazer muitos benefícios a médio e curto prazos. Então, é isso. Eu te sugeriria pensar sobre a possibilidade de trazer métodos antropológicos que não são usados ainda no seu contexto de trabalho, para observação de quais podem ser utilizados, bem como quando. E aí, enfim, eu não quero chover no molhado com relação ao que o Marcelo disse, mas eu acho que o estranhamento não é só um estranhamento com relação àquilo que é familiar, mas um estranhamento também com o próprio objetivo da pesquisa, né? Que é sempre muito pragmática, ou seja, um mapeamento de jornada. Então, realmente, se o output esperado é um blueprint, um mapeamento de jornada, como é que você vai justificar um expediente mais exploratório com o seu usuário final, né? Eu acho que tem vários aspectos que a gente pode mencionar, como, por exemplo, nesse contexto que você traz, Gil, por exemplo, a interação dessas pessoas com outros usuários do ecossistema, por exemplo, da indústria. E a tua relação também com esses usuários é uma relação específica, a gente não pode... E isso é algo que a gente traz muito dentro da antropologia, na antropologia clássica, a gente discute muito o papel do próprio pesquisador. O próprio pesquisador causa também uma percepção nas pessoas que a gente está pesquisando. Então, eu acho que esse olhar de cima, esse estranhamento, como você mencionou, pode ser o ponto de partida. Agora, também não acho que tem uma cartilha, não acho que tem ali sabe, um conjunto de checks que acho que tudo é adaptável, tudo é possivelmente adaptável, e, obviamente, dependendo do objetivo do teu projeto, talvez não faça tanto sentido ter essa imersão tamanha em caráter exploratório. Eu acho que acho que é o briefing da pesquisa e o problema que você tem que vai dizer, na verdade, o que é mais adequado. Mas tudo que der para justificar para sair de casa e também fazer uma coisa diferente, tipo no Sellers, também é legal. Quer acrescentar alguma coisa, Marcelo? Valeu, gente. Contemplado. Quem mais quer falar alguma coisa? Bom, então eu entendo. Pode falar. Eva. Uma pouco de dicas aqui, então, porque eu realmente gosto muito da área de UX Researcher e como uma pessoa que está migrando agora, o que vocês aconselhariam, né, de temas de estudo mesmo, né, para essa especialização a longo prazo, vamos dizer assim. Em temas específicos, eu acho que uma das coisas mais importantes, pelo menos na minha jornada, foi aliar os meus habilidades de pesquisa aos objetivos de UX. Então, eu não sei se teria um tema específico, mas eu acho que talvez seria muito mais o caso de você praticar pesquisas
que você, né, você pensar em briefings de pesquisa, em disparadores de pesquisa, que permitam você praticar metodologias de pesquisa com um fim e trazer isso para o seu portfólio como um case. Então, acho que eu iria mais para esse caminho. O tema pode ser um tema livre. Eu não sei se você pode ser algo do seu dia a dia, algo de alguma coisa que você faça, que você se identifique, um trabalho voluntário, qualquer coisa assim nesse ponto. Eu acho que seria para UX Research seria muito mais olhar para um projeto ali de UX e falar que estratégia, né, desenhar essa estratégia de pesquisa para alcançar determinados insumos que vão permitir com que você confronte as hipóteses iniciais. Então, eu acho que seria fazer esse tipo de exercício. E estudar também, né? Em webinars como esse, enfim. Trocar ideia, né? Chamar um researchers lá no LinkedIn. Oi, tudo bem? Você tem meia hora? Para mim foi fundamental. Bacana. Eu gostaria de insistir no tema do método, porque independentemente do tema que se faça valer para um estudo, para uma inovação, para um desenvolvimento de um novo produto, importa muito saber como fazer e saber como fazer adequadamente, com o orçamento possível, com o tempo possível. Então, eu destaco, realço, saliento fortemente que é importante aprender a fazer. Então, um investimento em método, em estudo sobre método antropológico, especialmente aplicado a contextos corporativos, valeria muito a pena. Isso a partir de leituras individuais, grupos de estudos no contexto da empresa, cursos, inclusive esses que Eros e eu compartilhamos aqui as informações sobre. Então, o aprendizado sobre o método faz toda a diferença, porque uma iniciativa que seja uma idealização muito robusta e bonita, sem uma realização fundamentada em método, pode ser pouco efetiva, né? Perdida, né? Sim, perfeito. Muito obrigada. E também é bom pro branding, né? Pro auto-branding, quando você está se vendendo ali. O que você coloca no seu LinkedIn, o que você coloca no seu portfólio. Então, quais são os diferenciais que você quer também, né? Para que façam parte ali do teu perfil como UX designer ou UX researcher. Só um complemento em relação ao método, ele é muito importante, em específico, porque a escolha do método para um trabalho específico, para uma inovação que se queira desenvolver no contexto corporativo, depende do problema. Então, o problema a ser encarado pode demandar um método só, dois métodos conjugados, mais de um, várias ferramentas que suportem o método. Então, a escolha do método demanda a boa elaboração de um problema, mas aí é um tema para outro webinar. Ia ser o tema desse webinar, né, Marcelo? Mas a gente mudou. E o Vagas UX chegou a disparar, inclusive, e a gente já tinha mudado, mas enfim. Vamos encerrar então, Marcelo? Sim. Tchau. Você quer falar alguma coisa? Palavras finais e tudo mais? Palavras finais. Olha, eu agradeço a participação de vocês, porque ter chance de abrir espaços como esse webinar para discutir sobre temas relevantes, não só para as nossas carreiras, mas para as carreiras de vocês, é muito interessante. Então, obrigado pela participação, pela presença, e que vocês possam aproveitar esse link para reassistir, para aprenderem e também divulgarem, se vocês tiverem essa oportunidade. Divulguem, espalhem essa palavra. Eros? Obrigado, Marcelo. Gente, é isso. Agradeço muitíssimo a presença, o engajamento, né? Porque a gente teve ali a adesão até o final quase 100%. Então, eu sei que nem sempre é fácil, né? Sair aí do expediente de trabalho e continuar aqui e tudo mais. Então, agradeço muitíssimo. Agradeço o Vagas UX pela possibilidade aí da interface, de divulgar esse conteúdo. E é isso, gente. Muito obrigado. Não vai ter feedback não vai ter formulário de feedback,
mas vocês são livres para me abordarem lá no LinkedIn, abordarem o Marcelo, falarem o que vocês acharam, o que vocês não acharam. E é isso, gente. Muito obrigado, viu?